Olá, como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Tudo tranquilo? 100% por aí? Legal, muito bem. Vamos para mais uma aula da Escola da Inteligência hoje. Quero compartilhar aqui algo sensacional com vocês. E fala sobre um assunto que é muito recorrente no nosso meio, no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós acabamos deixando de lado. E também vem falar sobre preconceito, sobre algumas atitudes e ações que nós cometemos que são por algo que já é preconcebido no nosso cérebro. Por que preconcebido, professor? Porque nós aprendemos, porque foi gravado no nosso cérebro de alguma maneira, mesmo que involuntariamente, mesmo que a gente, de certa forma, pense que a gente não é assim, a gente acaba agindo, no fundo, mostrando algumas situações pelas nossas atitudes que nós pensamos de uma maneira que muitas das vezes está com um rótulo, com um estereótipo, né, com um conceito errado. E isso advém de onde? De onde é que vem isso? Bom, vem com o nosso dia a dia, vem com aquilo que a gente aprende com aqueles que estão ao nosso redor, né? Basta algum tipo de fala e entra isso dentro do nosso cérebro, que fica gravado, né? E, de certa forma, essa condição fica ali já no nosso cérebro. E quando você vai agir em relação a algo, acontece aquilo que às vezes você nem gostaria de proceder, nem que você gostaria que acontecesse. Por exemplo, um preconceito. Preconceito a respeito de alguma coisa, a respeito de alguém. Por exemplo, quando a gente fala lá, vamos dar um rótulo aí em torcidas, né? Quando você fala do São Paulino, do que você lembra? Né? Que isso, bem, para. Ó, já é um estereótipo pré-concebido, pré-construído. Que mesmo que você não acredite, que você não ache que seja assim, você já tem no seu subconsciente, chamado ali dentro do alto fluxo do seu cérebro, essa condição. Então, o registro automático da memória faz isso. A memória RAM, né? Registro automático da memória. Tudo aquilo que lhe é falado, todas as ações que são feitas próximas de você, mesmo que você não queira, fica no seu cérebro. E em algum momento você vai acabar fazendo esta cópia desse procedimento. Em algum momento você vai proceder, mesmo que você encare que é errado, aquilo que você aprendeu, né, por alguém ou por alguma coisa que você assistiu. Por exemplo, quando a gente fala de corintiano, do que você lembra? Já pensou? Né? Todos os corintianos, nós podemos colocar na mesma vala comum de que são, não, porque é bandido. Não são. Né? Os São Paulinos são todos? Não são. Né? Então, eu estou dando só dois exemplos muito simples, mas nós poderíamos ir lá longe. Por exemplo, a nível nacional, quando você fala do baiano, você lembra de quê? De tranquilidade. A maninha pega aquela pomada, maninha. Por que, filho, você quer fumar? Maninha pega a pomada, porque eu vou ser picado por uma abelha mais tarde. Aquela calmaria, aquele sossego na rede, né? Rotulados, colocados no estereótipo de que são preguiçosos. Mas isso é a realidade? Nunca foi, nem nunca será. Longe disso. Então, queridos, esses estereótipos são criados na nossa mente e ficam em nós. Por exemplo, por que nós temos tanto receio dos mendigos? Né? Lá atrás foi colocado na sua cabeça que o homem do saco preto passaria a pegar você. E quando você vê qualquer homem com um saco que esteja meio sujo, pronto, já é o suficiente para você pegar para quem tem. Né? Lógico que você tem que avaliar. Hoje nós estamos num mundo que a gente analisa todas as coisas.
avalia, né? Tenha segurança se você for se aproximar ou não. Em todas as circunstâncias, nós precisamos ter essa condição de segurança. Mas foi criado um estereótipo, foi criado um rótulo que acabou ficando aí no registro automático da sua memória, na memória RAM, e aí, de vez em quando, isso vem para o alto fluxo e você acaba cometendo algum tipo de preconceito. Vamos lá. Aí, o que eu tenho com isso? Tudo. Tudo. Nós podemos, de certa forma, melhorarmos a vida de alguém ou piorarmos a vida de alguém por causa das nossas atitudes, dos nossos conceitos já prontos na nossa memória. Ok? Em relação às cores, por exemplo, as pessoas. Né? Ah, a pessoa lá é negra, é da raça negra. Não, tem pessoas que têm, realmente. Eu sempre conto. A minha finada avó, filha de alemão, ela tinha restrições seríssimas em relação às pessoas negras. E minhas duas irmãs, a mais velha e a mais nova, eu sou do meio, casaram com dois brutas, negão. E aí, gente, não é questão, por exemplo, de falar, o negão e ser rotulado. Não é isso. A questão é, o que é que vem carregado dentro dessa sua fala? Minha avó dizia, os meninos são bons, né, Binho? Mas pena que eles são pretos. Você vê? Então, algum estereótipo que foi criado na memória dela, alguma coisa que foi inserido na memória RAM dela e que ficou. Agora, o que é que nós devemos fazer para combater isso? Fazermos diferente. Nós estamos no século XXI, as pessoas colocaram a tecnologia para avançar a vida das pessoas, e será que os nossos conceitos nós avançamos? Então vamos lá. Na página 36 da apostila de vocês, tem lá assim, preconceito limita a inteligência e os rótulos. Preconceito limita a inteligência e os rótulos distorcem a nossa visão. Então, nós temos que tomar cuidado. Como é que a gente olha para as pessoas? Todas as vezes as pessoas chegam, você coloca uma barreira entre você e ela por aquilo que já está preconcebido na sua cabeça e depois pode ser motivo de arrependimento. Tá? Então, olha lá. Tem algumas afirmações aqui, e pergunta também. Quando você acha que ninguém muda a imagem ou quando você se julga incapaz de promover mudanças na sociedade, podemos dizer que essa maneira de pensar é uma forma de preconceito? Você acha que você não pode influenciar em nada, você acha que você não vai mudar em nada, e qualquer atitude que você faça, mas é uma gota no oceano. Olha, se você não fizer a sua parte, os demais também podem não fazerem a parte deles. E quer dizer que esse oceano não será irrigado. Esse oceano não será navegável. Então, faça você a sua parte. Não, mas todo mundo faz. Não entre no rótulo ou na condição de todo mundo. Você não é todo mundo. Né? Então, você pode mudar o mundo, nem que não for o mundo inteiro, mas o mundo de alguma pessoa, o seu mundo você pode mudar. Não tenha esse conceito já preconcebido em você de que você não consegue. Porque é uma coisa que é natural, Ever. Opa, peraí. Será que essa condição do preconceito é natural? Então, outra pergunta aqui, outra afirmação melhor. Preconceito é uma ideia ou um conceito formado antecipadamente? Bom, lembra que eu disse que fica registrado aí na sua memória RAM? Que você viu alguma coisa nesse sentido acontecer e que você acabou absorvendo. Bom, vocês não se lembram, mas os nossos negros, eles eram colocados, por exemplo, nas novelas, lá como eles eram os auxiliares da casa, né? Eles eram os garçons, sempre colocados num emprego, não é que é subemprego, mas num emprego, de certa forma, é levado às classes que estão abaixo na nossa sociedade. Qual é a intenção da televisão quando faz isso? Excluir. Hoje está diferente. Hoje a gente vê aí negros em papéis importantes, nos principais papéis. Legal, excelente. Quer dizer, a concepção dessas pessoas está mudando.
desses diretores de cinema, enfim, está mudando. Não é a cor da pele que vai dizer qual é a característica, o caráter da pessoa. Longe disso. Então, preconceito é uma ideia, um conceito formado antecipadamente, que você vem aí, ó, mastigando faz horas, de uma visão imparcial ou sem fundamento aprofundado. Por que uma visão imparcial? De todas as raças, credos, nações, etnias, nós temos pessoas problemas, ok? Isso não dá para fugir. Por quê? Porque é uma formação de caráter das pessoas. Ah, então aí entra o branco, o amarelo, o negro, o branquelo do Ebinho, é todo mundo. E aí, qual é a formação do caráter? O proceder das pessoas é a formação do caráter. Não é o estereótipo, aquilo que eu tenho aqui por fora e vai mostrar quem eu sou. Por exemplo, às vezes o cara me vê carrancudo, cara feia e gordinho, brucutu, acha que eu sou um bruto, eu sou um cara singelo. Vamos lá. Afinal, o que é preconceito para você? Quais os tipos de preconceito você consegue citar? Teríamos aqui citar uma leira, né? Racial, de classe social, né? Maneiras de vestir. Por que maneira de vestir? Às vezes, ó, veja só. Será que todo tatuado é bandido? Tem algumas pessoas que têm essa concepção, né? Eu posso não gostar, mas eu não posso julgar aquela pessoa. Piercing no nariz, piercing na orelha. Você daria, talvez, emprego para um cara que usa um alargador na orelha daquele tamanho? Você entendeu? Então, as pessoas criam algum tipo de estereótipos, rótulos nas pessoas. Às vezes, esse cara é o cara mais competente para aquilo que você precisa e você jamais se relacionaria com ele, né, comercialmente, profissionalmente. Por quê? Porque o teu preconceito faz com que você afaste-se dele. Então, vamos lá. Na página 37, tem uma historinha legal. Se liga nessa história, né? Olha só. O menino está aqui, pequenininho ainda, né? Seus 10 anos. E a família está assistindo TV e vê uma cena. Esses mendigos são os desocupados que não fazem nada além de beber. Informação dura. O menino já cresceu aqui. Mendigos são pessoas desocupadas. E ele está junto aqui, ó. Ele está junto. Homem falando. Mendigos são pessoas desocupadas. Daqui a pouco ele mesmo assistindo TV. Olha o que a jornalista fala. Os mendigos estão atrapalhando a passagem dos pedestres. Muitos deles tornam-se alcoólatras e vivem sem uma ocupação. Bom, aqui ele já cresceu, já está crescidinho. Pelo jeito com a mamãe. Olha aquele mendigo, uma pessoa que não faz nada na vida, só sabe beber e atrapalhar a sociedade. O mendigo ouve o discurso daquele jovem em silêncio, derruba uma lágrima e abaixa a cabeça. Então, olha só. Logo mais à frente, o jovem que tinha uma visão limitada pelo preconceito tropeça em um buraco e torce o tornozelo. Né? Por suas experiências de vida, ele havia aprendido a prestar atenção à sua dor, mas não à dor do outro. Será que as pessoas que hoje estão numa condição de subvida, né? Dependendo do auxílio dos outros para se alimentar, se cobrirem, se protegerem em algum lugar, será que eles não têm sentimento? Será que são pessoas, não digo normais, mas será que são pessoas? Ou são classificados como se fossem animais? Qual é o tipo de classificação que eu e você damos para essa classe de pessoas? O mendigo se aproxima do jovem, ainda gemendo por de dor. Pensa tratar de um assalto, mas mais um preconceito. Olha só, o mendigo chegou perto dele, ele achou que era um assalto. O cara com o pé torcido, o cara chega para ajudar, ele pensa que é um assalto. Bom, acalme-se.
Foi apenas uma torção, mas você terá que enfaixar seu pé para proteger o ligamento do tornozelo. Quem é você? Você não é um mendigo? Talvez seja um mendigo, sim. Mas também sou um médico, um pai angustiado que perdeu sua esposa, seu único filho em um acidente de carro há vários anos. Estou em busca de um sentido para a minha vida. Olha só a situação. Né? As lágrimas daquele homem e o espanto daquele jovem se encenaram no teatro social. Naquele momento, o silêncio falou mais alto do que as próprias palavras. Então, veja se isso não é pré-concebido, se nós não temos essa mania de olhar como todos olham. Eu confesso a vocês que eu tive uma experiência com um mendigo uma vez que bateu palma na minha casa. Eu coloquei o cara para dentro, dei um pratão de comida, o cara comeu pra caramba. Eu fiz um desafio para ele, ele aceitou o desafio de tomar um banho. Eu levei ele em um determinado lugar, ele tomou um banho, porque não dava para colocar dentro do meu banheiro, essa era a verdade. Né? Tomou banho no chuveiro de um posto, tomou um big no banho. Voltamos para casa. E aí, como é que o senhor está sentindo? Está melhor, roupinha limpa e tal. Você tem uma ideia, eu levei esse cara para a igreja. Eu tinha um quartinho do lado da minha casa. Coloquei ele para dormir ali praticamente uma semana. Enquanto isso, nós arrumamos alguns afazeres, inclusive aqui em colégio. E ele veio fazer. Nisso nós fomos conhecendo mais profundamente. A esposa tinha abandonado aquele cara, levado o filho mais novo dele, ele tinha ficado com o filho mais velho. Ele ficou tão desnorteado, sem um norte para a vida, e acabou entrando na vida do alcoolismo e acabou nas ruas. Já tinha andado mais de 12 anos, perambulado pelo país todo. Né? E aí a gente tentou encontrar essa esposa e essa outra filha, mas infelizmente nós não conseguimos. Ele, em um determinado momento, acabou recaindo, voltando para o álcool, e infelizmente ele não conseguiu ficar conosco. Né? Mas nós passamos por uma situação assim. Quantos não passam pela nossa vida e a gente nem coloca? Então vamos lá. O foco aqui é retirarmos os nossos preconceitos, tirar os estereótipos criados aí por uma mídia, às vezes, que não auxilia. Muitas vezes o histórico familiar também não te auxiliou. Então, nós não podemos ter uma visão unifocal, uma visão de um jeito só. Nós precisamos ter uma visão múltipla, uma visão multifocal. Esse é o grande foco e o grande interesse do Dr. Augusto Cury, o cara que pensou na escola da inteligência e que é um dos maiores escritores do mundo, né? Que fala da psique do homem, que fala desse rearranjo emocional que nós precisamos ter. E aí, olha só, nós precisamos dessa visão multifocal. Por quê? Porque quando nós estamos lá aprendendo que o mendigo atrapalha a sociedade, que ele é só um beberrão mesmo, e assim por diante, o que está acontecendo? Está ficando gravado na nossa memória. E quando nós nos deparamos com o mendigo, por exemplo, qual é a janela que nos abre? A janela aqui, que aquele cara, nós já temos um conceito estabelecido de que não é boa gente. Né? Ou vice-versa. Ou a situação, vamos dizer assim, das pessoas mesmo. Por que o negro é assim? Por que esse outro da classe mais baixa, ele age assim? Nós já temos uma situação concebida no nosso cérebro que nos leva a agir de uma maneira com que a gente se retraia e de que a gente coloque rótulos nessas pessoas. E a verdade é que nós não deveríamos agir assim, não é? Então vamos lá, olha só. Sabemos que meio segundo não é o suficiente para conhecermos alguém ao ponto de concluir nossa primeira impressão. O cara olha, acha que já se conhece o cara. Assim, a teoria da inteligência multifocal pode contribuir para entender esse processo. O fenômeno chamado gatilho da memória resgata todas as nossas janelas da memória, dando significado a tudo que vemos e pensamos. Olha só. Né?
sem que você saiba, às vezes você está agindo. Se você vê um copo, logo sabe que serve para o que ele serve. Um copo é um recipiente utilizado para conter líquido. Ninguém, em condições normais, pensará ser o copo, uma cama ou um sofá. Porque, em nossa mente, muitas janelas da memória que guardam o significado de um copo e a sua utilidade. Ou seja, toda vez que vemos algo, o gatilho da memória resgata todas as nossas janelas, sejam elas light ou killer, para dar significado a alguém ou alguma situação ou algum objeto. Por isso que as pessoas às vezes estão com tanta dificuldade de se relacionar. Acontece alguma coisa no passado, alguma palavra, você cria uma rejeição às pessoas e não abre o coração nunca para se relacionar. O que isso é? Janela killer. Será que todo mundo quer se aproveitar de você? Será que todo mundo realmente quer só os teus favores? Longe disso. Né? Cuidado com essa janela killer em relação ao relacionamento. Pessoas constroem pessoas. Cuidado com o que você tem absorvido para a sua construção. Tá? As janelas da memória dizem respeito a tudo o que vemos, pensamos, ouvimos, falamos, registramos em nossa memória. Graças ao fenômeno RAM. Lembra que eu falei do fenômeno RAM? Tá? Registro automático da memória. Temos dois grandes tipos de janelas em memória. As janelas killer, que é aquilo que não valeu nada até agora que você aprendeu. Né? De certa forma, ela acaba trazendo para nós uma visão unifocal do mundo. De uma maneira só. Eu não paro para analisar. Pô, isso aqui que eu aprendi, eu vou morrer assim. Olha, janela killer. Você precisa estar ciente de que você precisa estar com a mente aberta. E aí, para a mente estar aberta, as janelas light. O que é as janelas light? Elas contêm nossas memórias prazerosas, inteligentes. A nossa autocrítica, capacidade de incluir os outros. De pensar antes de agir, reagir. A nossa capacidade de ter opinião própria. Então, dá para nós fazermos assim. Dá para ter isso. Avaliar com carinho. Ok? Então, amigos, meus queridos, isso é muito maravilhoso, pois, por um lado, ele é responsável pelo resgate das nossas lembranças, mas, por outro lado, se o nosso eu, a nossa consciência crítica, o nosso poder de escolha, não aprender a questionar nossas interpretações, acabamos escravos do gatilho da memória, que interpreta as pessoas ou as situações não porque eles são, mas por tudo aquilo que já vivenciamos no passado. Tá? Então, eu vou dizer para você assim, eu jamais casaria com uma pessoa de pele escura, muito diferente de mim, porque a minha avó me ensinou isso no passado, as minhas irmãs foram ensinadas assim. Então, veja, nós, possivelmente, sem com que soubéssemos desse registro automático da memória, passamos por cima disso tudo. Esse preconceito não nos acompanhou. E o que é isso? O exercício da sua inteligência. A possibilidade de você ter uma visão multifocal e não unifocal a respeito das pessoas, das etnias, das características físicas das pessoas. Ok? Por quais janelas você enxerga as situações e as pessoas ao seu redor? Essa é a pergunta que fica para nós aqui nesta manhã. Ok? Façam aí a atividade da página 43, beleza? Tem um filme legal aí sugestionado a vocês na página 44, que é lindo, maravilhoso. Já assisti esse filme aí, ok? E aí, na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta para mais um bate-papo da nossa Escola da Inteligência. Fiquem todos com Deus. Um abraço, um beijo e um queijo para todos vocês. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.